Não, vó, pronto. Agora, cada vez que eu ver um relâmpago, eu vou lembrar do que a avó falou, que é Deus tirando uma foto. Tira até um pouco do medo, é fantástico isso aí. Que eu vou olhar e vou dizer, é só Deus tirando uma foto, a avó já falou. Ah, eu falei mesmo, né? Relâmpago é como que se fosse Deus tirando uma foto, né? Mas é uma coisa boa e ao mesmo tempo responsabilidade, por quê? Porque aquilo que você criou na forma de sintonia, de emanação, a vibração, né, que se construiu no seu lar, no mundo, com as pessoas, é aquilo que vai ficar gravado na foto. Daí vai ter seus feitos e do lado a foto sua. Ó, foi essa moça que fez tudo isso aí, que não fez e tudo esse outro montão de coisa. É sim. Essas são as fotos que a gente vê ele tirando, né? Sem contar que todo dia, em algum momento do dia, sobretudo quando a gente mete o pé na jaca, sai uma foto nossa, vai lá via Jato Express, lá no céu lá. Aparece lá, fulano de tal, olha aí, olha aqui, esse feito e olha a foto dela. Sabe que no seu supermercado você vê funcionário do mês, né? Aí lá vai aparecer a pisadora da jaca do mês. Foi essa. Olha, 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 olha o absurdo que ela pensou mediante a provação que ela tinha para viver. Ai, meu Deus. Olha isso, olha o outro. Gente, tá difícil encarnar, viu? Aí os que vão reencarnar vai até dizer assim: ai, ela saiu daqui tão bem, né? Tão bem treinada. Parece que esquece tudo. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí já pede mais um tempo para treinar mais ainda, para depois descer, porque ai, eles ficam sem entender nada. Uma pessoa, né, que nem que você é, que nem que a maioria, né, que veio encarnar e que às vezes dá uma escorregada assim. Gente do céu. Eles olham e falam, ai, mas se essa moça que treinou tanto, ensinava os outros, ia resgatar, tudo, reencarnada, faz cada papelão, esse moço, tudo. Eu não vou encarnar agora. Eu vou pedir lá no Ministério da Reencarnação para mandar para mais uns 10 anos para frente, de preferência. Olha, por isso que a gente deve se esforçar, né? Até para ser inspiração para quem vai voltar a reencarnar. Daí eles dizem: olha, ela conseguiu, ela deu jeito, viveu a aprovação sem reclamar, com resignação, tudo, e com restrita confiança nos desígnios de Deus, né? Ah, então eu vou também. Quer dizer que é possível. Quanta responsabilidade, né? A gente está encarnado. É o número de fotos que é tirado, pelo menos uma vez por dia, né? Como é que ficou tudo que você tinha que movimentar em termos de energia, tudo. No final desse dia, de mais esse dia, né? Você deu conta de que a foto vai procurar saber isso, né? Que a foto de amanhã seja melhor do que hoje. Que você hoje, no final do dia, passa a bandeira para aquela que você vai começar a ser o dia de amanhã. Daí ela recebe com a promessa e o compromisso de ser uma versão melhorada, né? Daquela de ontem. Desse jeito, olha. Tanto, né? Que as pessoas, eu que vejo. Tanto que as pessoas pedem, né, oportunidade de crescer espiritualmente, que dizem, eu não quero mais voltar para a Terra, quero voltar para minha galáxia, né, galáxia de onde que eu vim, no planeta iluminado, tudo. E diz que quer, mas é da boca para fora, viu? Da boca para dentro, pão bolorento. Olha o problema. Tudo na natureza devia lembrar a gente do compromisso, né? E de que tá ficando escrito no livro nosso da vida, tudo que a gente pensa,
tudo que a gente sente e mais ainda aquilo que a gente faz, né? Fica lá gravado. Daquilo que é ruim já vai ser separadinho para outra vida, né? Você espiar, neutralizar, porque no momento aquela aprovação vai amadurecer e vai desabrochar, que é parte do peso da sua cruz, né? Que com a vivência correta, né? Você vai conseguir aliviar. De outro jeito, não. Ah, e tanta gente que podendo, não faz. Não faz. Daí, protela, né? Passa para outra vida ainda. Aquela dívida da vida passada. Porque os guias já falaram, e se você der isso para resolver essa vida, vai se afundar mais ainda. Deixa. Vamos que evoluir um pouquinho, que seja, mas já vai com um saldo mais positivo do que o que entrou. Então a mensagem não fraqueje, né? Sobretudo na hora da diversidade. Porque aí você resgata mais luz para o seu espírito, mais crédito, né? Diminui o número de dívida. E aí fica bom para todo mundo. Até o planeta fica mais leve. Olha. Porque é no planeta, né, que a gente deposita toda a sorte de treva que no passado a gente emanou e agora vem para emanar luz para equilibrar a treva que emanou limpandinho, né? Cada coisa. Tanta importância isso, né? E tão pouca importância que as pessoas dão a isso. Que tem. Tem importância isso, né? Cada dia você vive de noite você diz, como que eu fui hoje? Ah, e se Deus tirar uma foto agora, como é que tá minha casa? Tá limpa. Se Deus tirar uma foto agora, minha cama tá ali. Daí diz assim, vou tirar a foto das coisas que você tocou hoje, como que elas ficaram. Aí eu vou transformar a sua vida nisso. A sua vida vai ser uma coisa organizada, limpa, bonita, brilhante? Ou vai ser uma coisa suja, desorganizada, opaca? Meu Deus do céu, o que é que você quer? Aí tanto diz, eu vou ficar repetindo que daí a lei da atração leva eu para lá. Mas a lei da atração, ela leva para onde? Leva para onde direciona a ponte vibratória que você criou com aquilo que pensou, com aquilo que sentiu e também com aquilo que falou. De trás para frente é impossível, vô? Não é impossível. Mas é muito pouco. E é muito mais difícil. Você falar para criar um sentimento, para criar um pensamento. Né? Porque o jeito é, eu sou isso, depois que eu decidi que sou assim, daí eu penso esse tipo de pensamento. Daí os pensamentos criam sentimento, e o sentimento motiva a ação, desse jeito. E quando que a gente, tendo ciência, não aplica, né? Gosta como que dizer, do palpite, da opinião, do achismo, tendo a ciência no alcance. E daí, tendo a ciência no alcance, não vai atrás de alcançar ela. E quando alcança, deixa ela lá no inconsciente. Se Deus dá uma armadura para você viver um embate, uma adversidade, e a armadura é sempre o amor, a humildade, a ciência espírita, né? A tolerância, tudo. Daí você diz, não, vou descalço, vou passar a ter um carrão aqui blindado, mas lá tá cheio de cobra, de sucuri, dessas cobras venenosas, cascavel, jararaca. Vou passar lá descalço. Quando você podia passar de carro, né? Elas pulam assim no vidro do carro, não faz nada para você. E esse carro é o Evangelho de Jesus, né? E é a aplicação do que ali ensina, viu? Então vamos para cada dia munido, né? Da armadura que o Cristo nos proporcionou. Já faz mais de 2000 anos. E tão pouco a gente usa, né? Tão pouco. Mas vamos que é consciente, né? Vai dando, né?
encaminhamento para cada coisa que precisa ser encaminhada desse jeito, viu? Ah, eu gostei desse, né, como que dizer, dessa curta, como diz um curta-metragem, né? Falei aqui uns 10 minutinhos para passar também né, uma mensagem, tudo referente a isso, né? Que quanto que existe em cada pontinho da natureza um convite à reflexão, ao autoconhecimento, a renovar o compromisso com fazer aquilo que é certo, viu? É que a gente já sabe que é certo. Não precisa ninguém chegar para você não e falar isso é errado, você já sabia que era errado. E às vezes é errado para ele. Você ainda tem que tomar na cabeça, perder, pagar caro, daí você vai concordar. Muita gente só aprende pela dor, né? Mas é porque não reflete. Porque às vezes você planeja, você faz o simulado na sua cabeça e pela aquela simulação você já sabe que se você somar um passo esquerda, 2 passos à direita, 3 passos reto, tem um buraco ali. Mas precisou planejar. Muita gente tem preguiça, né? Não planeja, daí vai fazer, você cansa. Por quê? Porque não tem o músculo, né? Não tem o músculo desenvolvido para planejar sem se cansar, para estudar sem se cansar. Ai, vó, não tenho, então o que que eu faço? Começa hoje a desenvolver esse músculo, viu? Começa hoje. Tudo que você não sabe, você pode saber. Dando um passo de cada vez que você chega lá. E jamais querendo cortar talho, viu? Ai, quanta gente que quer cortar talho, viu? Até chega, né? Trapaceando, chega lá longe. Mas não valeu nada, porque não criou músculo para lá estar. É um músculo que é sinônimo até de merecimento, né? E aí vai ter que recomeçar. E vai passar vergonha. Porque quem não paga a dívida da experiência, porque a experiência tem que ser adquirida, e o conhecimento também. É como se estivesse pagando uma dívida para ter acesso a determinadas condições de vida, e lugares, e status, mas não pelo status, pela oportunidade de servir o próximo naquele patamar. Aí as outras até dizem, né? Ah, mas deixa, bota eu lá, bota eu lá. Aí a pessoa fala, mas pra que você quer chegar lá tão rápido? Ah, é porque assim eu ajudo um montão de gente. E é legítimo, a pessoa quer mesmo ajudar um montão de gente. Mas esquece que a condição própria de ajudar muito mais gente é ter o treinamento necessário para isso. Viu? Porque que nem a avó falou, se você tem moral elevada, mas não tem a inteligência, né, ali no mesmo nível, você fica bonzinho para quem aproveita de você. E se você é inteligente sem a bondade, você julga as pessoas com falta de empatia. Daí é que nem um anjo que tem uma asa só. Sempre vai bater as duas. Tem uma asa fortalecida, né? A outra não tá. Daí vai bater as duas asas. Ele vai subir, pende para um lado e dá uma pirueta e fica no mesmo lugar. É desse jeito. Então vamos, né? Devagarinho, com respeito aos nossos limites e nossas imperfeições, construindo, né? Cada vez mais a fortaleza interior. Olha que nome bonito, né? Para dar para esse áudio. Construindo a fortaleza interior. Então vá. Até daqui a pouco você vai ver. Nem demora muito, daqui a pouco eu volto. Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa, que coisa é essa, né?
Veio um acha que é porque a maioria concorda que ele está certo. Ledo engano. Hoje eu vou comentar as frases que eu fui falando nos últimos 3, 4 encontros. Comentar um pouco também, né? E às vezes uma escuta entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Tanto que podia fazer bom uso daquilo. E perde a oportunidade, mas a gente sabe que recordar é viver, né? Então vamos recordar um pouco o que eu disse. Não é porque a maioria concorda com você que você está certa, viu? Por isso que a gente deve sempre, olha, mas sempre mesmo, viu? Botar a mão na consciência e dizer: por que que eu estou querendo ir por esse caminho? Será que eu estou movimentada pelo egoísmo, pela vaidade, pela inveja, pelo orgulho, pela ganância? Ai, quanta gente gananciosa que quer disfarçar. Não tem jeito, viu? Porque por mais que você esconda, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento fica sendo, viu? Daí a avó disse, né? Liberte-se da bolha da autossabotagem e da estagnação, porque ainda tem muita coisa boa que dá para fazer daqui para frente, né? Então, olha o problema, a pessoa acha que ela está certa, até no que ela se engana, no que ela fez no passado. Muita gente diz: eu não mereço perdão, não mereço tudo que Deus pode ainda me dar. E aí você fica mais ainda, se encerra mais ainda, fica mais presa ainda naquela bolha de autossabotagem, né? Que é o vacilo do vitimismo, viu? Olha, você presta atenção, não seja vitimista, viu? Acender a luz aqui, né? Quando você acende a luz, você faz o seguinte: você converte um cômodo, um ambiente que estava escuro para um ambiente claro, iluminado. E basta você apertar o interruptor. Ai, vó, que interruptor é esse? Assim, na analogia que a senhora fala. Ai, minha neta, meu neto. É o interruptor do Evangelho do Cristo na prática e no coração. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Enquanto isso, ser instrumento para que a bondade de Deus e dos espíritos superiores se façam presentes, materializados através do seu aparelho. Pode, porque às vezes você diz: vou cultivar um bom pensamento, vou cultivar uma boa palavra, vou cultivar um bom sentimento, vou cultivar uma boa ação, que daí você vai, mediante os embates da vida, se fortalecendo. Que daí chega um espírito bom, fala assim: olha, eu vou fazer uma bondade para aquele, por meio dessa pessoa aqui que está me dando as condições energéticas, morais, intelectuais, para eu conquistar esse efeito. É dito, é feito, vai. Você vai se converter num instrumento de um espírito de luz. Olha, o dia que você precisar, você acha que ele não vai estar do seu lado? Ele não vai dar uma mão para você por meio de outro? Que ele também pode fazer de intermediário da bondade de Deus? Vai. Por isso que dizem: aquilo que você planta, colhe. Tudo que vai, volta. Preste atenção. Ai, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade, meu Deus do céu. Viu? Que quanta oportunidade você tem na vida e a pessoa desperdiça. Por quê? Porque diz que não vê espírito, não tem espírito fazendo nada. Tem sim. Tem sim, eles estão vendo tudo. Eles, mais do que ninguém, querem é que a bondade de Deus chegue no coração das pessoas necessitadas. Só que eles encontram pouco instrumento treinado, depurado, afinidade com coisa boa zero. Tá sempre com a cabeça sempre matracando coisa,
Se não é preocupação com o futuro, é com o passado. Se não é com o dinheiro, é com a cara que tenho, que cara de velha que eu tô, que cara de cansado, que olheira que eu tenho. Ai, olha o tipo de roupa que eu... Olha onde que eu... Sempre tem uma razão para reclamar. Sempre tem algo para atrapalhar. Sempre algo está bloqueando você de ser feliz. Mas não é nada físico, viu só? É uma coisa que você me inventa, o espírito de luz chega, ai, tanto que eu queria ajudar essa pessoa. Eu usar essa outra de instrumento, mas ela está preocupada com o passado, com o futuro, com a cor da roupa dela, às vezes com a cor da roupa do outro, às vezes com o que ela falou no passado e não volta mais, às vezes com o que outro falou no passado e não volta mais. Meu Deus do céu, gente, onde que já se viu isso? Você que conhece o Evangelho de Jesus, você que conhece o livro dos Espíritos, você que tem o dom do conhecimento espírita, não pode ficar residindo no que aconteceu e o que você acha que não deveria acontecer no passado, muito menos no futuro, né? Que nem chegou ainda. Tem que ter restrita confiança nos desígnios de Deus, naquilo que não aconteceu ainda, e resignação e recomeço. Para com aquilo que já foi, não volta mais. Porque agora você já tem outro tipo de educação. Viu? Pode tocar o trem para frente. Viu? E faça isso. Faça isso. E você vai ver que você vira bom exemplo. Você vai ver que você vai criando o músculo necessário por meio desse, mais esse, né? Treinamento. Que aí você vai ver, meu Deus, que coisa nobre, que coisa linda essa. Você poder ser instrumento da bondade de Deus, chegar em alguém, em razão de um espírito superior que se fez companheiro seu numa caminhada, nem que seja de uma hora, às vezes um mês, às vezes um ano. Que dinheiro que paga a gente poder ser merecedor de estar na companhia de bons espíritos. Então faça bondade. Ai, vó, mas tá tudo longe, não tem dinheiro. Mas não precisa você preocupar, já está preocupada de novo. Porque quer fazer bondade, às vezes não aguenta nem levantar, porque tem um tipo de enfermidade, tem um tipo de condição de saúde. Aí fica chateadinha. Aí já não está fazendo o que a avó está pedindo para você fazer. É acreditar na misericórdia de Deus, que te colocou onde você está, do jeito que você está. Você ser bom exemplo de que dá sim para viver tudo isso e superar tudo isso com silêncio e gentileza. Lembra que a avó falou que a gente deve ser, como que dizer, né? O nosso corpo deve se transformar no templo da bondade e da gentileza. Viu? Então, faça isso. Aconteceu alguma coisa? Diga, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que orquestrou tudo isso, para eu tomar o remédio que me cabe e melhorar. Né? Porque a aprovação é para cada um o remédio que lhe cabe. Olha que frase bonita, escreve ela. A aprovação é para cada um o remédio que lhe cabe. E é para você também. Ah, é para os outros, para mim não, para você também. Tudo o que acontece que te contraria, tá querendo mostrar para você que você tem orgulho ainda aí dentro, que você tem vaidade alimentada ainda aí dentro, que você, olha, hospeda um monte de pensamento que já se transformou em condicionamento, em formatação mental. E você está agindo de acordo com isso, muitas vezes sem perceber, no automático. Meu Deus do céu, onde que já se viu isso? Preste atenção, direcione bem tanto a sua vida, quanto as energias que você permite que passe pelo você. E se esforce para pensar coisa boa, para falar coisa boa,
para sentir coisa boa e para fazer coisa boa. Meu Deus do céu, quanto que vale muito mais que dinheiro fazer isso. Ai, mas muito, viu? Muito mais que dinheiro. Aí a outra frase que a avó falou outro dia é: o problema não é o que faz, mas a satisfação quando faz aquilo que lá no fundo sabe que não deveria. Olha, porque o que você fez já foi, estava escrito para ser feito. Mas se você sabe que não deveria, não tenha gozo naquilo. Ah, eu já fiz a maldade, mas teve gozo quando fez? Então você perdoe. E se teve gozo, vá buscar corrigir. Moralmente, o que que faz você achar bonito? Uma pessoa que falou mal da outra se estrepar. Ai, vó, mas ela falou mal da outra. Que bom que ela se ferre. Gente, eu não, olha, como que sai uma palavra dessa da sua boca, meu Deus do céu. Mas, vó, a senhora não concorda? Ela pegou, falou mal da outra. Agora ela escorregou. Eu acho pouco. Não se deve. Não se deve, porque você ainda tem gozo em ver alguém que, segundo você merece, como que você mesmo diz, se ferrando. Gente, corta isso da sua vida. Essa satisfação que você tem, olha, de ver qualquer um passando mal, colhendo o que plantou. Ai, vó, mas então não deveria colher o que plantou? Não é que deveria o que não deveria. É que enquanto faz e uma maldade ocorre, o que não é maldade, mas uma colheita ocorre, ninguém deve encontrar satisfação no sentimento de sofrimento do outro. Deve estender a mão, deve fazer uma oração, né? Então você nunca mais, porque quem aqui na terra já não ficou satisfeito com alguém colher aquilo que plantou, viu? A gente deve ter satisfação de que a lição entre e a partir daí a pessoa se modifique. Mas não é isso que acontece. A gente tem o gozo de ver ela caindo. Daí ela já olha, olha o que o meu espírito guia está dizendo para falar para você. Aqui na Terra acontece que a pessoa já sofreu a reprimenda daquilo, porque aquilo que ela plantou, a vida deu para ela, ela colheu e foi amargo, viu? E aí ela pagou ali. Quando um preso vai preso e paga 1 ano de cadeia, que era o que ele tinha que pagar, ou 10, ou quanto seja, ele sai, você não fica, você esquece, cumpriu a pena. Você não fica odiando ele pro resto da vida. Pelo menos não deveria, né? Agora, quando uma pessoa faz mal para você, ou para alguém da sua família, ou que você vê tratando mal um animalzinho, uma criança, acabou. Acabou para aquela pessoa. Nunca mais, a maioria das pessoas que viu e não gostou, nunca mais vai olhar para ela com o mesmo olhar de gentileza, de ternura, que olha, por exemplo, para uma namorada, para um namorado, para um caixa de um banco, para um caixa do mercado, para uma mãe, para um irmão, né? Cada um tem uma presença energética, verdade, diferente na nossa vida. Mas Jesus falou para amar todos indistintamente. Não é para dar amor mais para um do que para outro. Viu? Ai, porque o amor é fonte eterna, que nunca se esgota. Então você não tem que economizar, viu? Ah, eu vou dar mais para esse, porque se eu dou para todo mundo igual vai fartar. Não vai fartar. Pode amar todo mundo indistintamente, viu? E não vai fartar nada não para ninguém. Pode tirando a preguicinha da chuva. Porque tem isso, né? A pessoa tem preguiça, meu Deus do céu. Ai, dá trabalho amar todo mundo. E como é que vai ficar aquela parte minha que é ranzinza, que é nariz empinado, que é chatona? Eu tenho essa parte e eu gosto dela.
vai se despedindo dessa parte. Não tem lugar para ela no mundo da regeneração, viu? Gente que vê os outros escorregando, e porque fez uma maldade pro cachorro, daí pegou ali, escorregou, bateu a bunda no chão. Você dá risada, mas no outro dia você encontra com aquela pessoa, daí você já continua julgando ela como uma pessoa mal. Mas vó, ela bateu no cachorro, ela é uma pessoa mal. Mas não é você, não é papel seu julgar ela se ela é mal ou se ela não é. O papel seu qual que é? Transformar o seu corpo no templo do silêncio e da gentileza. Você escutou isso não faz muito tempo. Já está argumentando o contrário disso. Como se fosse o correto, meu Deus do céu. Então preste atenção, viu? Que de correto nisso só para os valores do mundo, viu? Para os valores espiritual não é correto, não. O outro foi uma maldade para outro ser humano, foi uma maldade para o cachorro, foi uma maldade para um imóvel, ou para um móvel também, né? Ou para um automóvel, qualquer coisa. Ou você tem que pensar assim, essa pessoa está desinformada do que é melhor para ela mesma fazer. A lição vai chegar e ela vai aprender. Eu não quero que ela perca, eu não quero que ela sofra. Eu quero para ela o que eu espero que ela queira para mim. Mas, vó, eu não fiz nada de maldade. Fez sim. Quando você julga, você fez maldade. Quando você fala por detrás, você fez maldade. Quando você deixa de cumprir com responsabilidade assumida, você fez maldade. Ai, vó, mas a maldade que ele fez é muito mais grande que a minha. Se fosse para eu colocar no mesmo pacote, no mesmo salão, no mesmo campo de futebol, pessoa que faz maldade, independente de quão grande seja essa maldade, vai todo mundo para o mesmo pacote. Viu? Então não importa ser grande ou pequeno, em termos de imperfeição, todo mundo dá as mãos. E aquele que não tem pecado, é esse que tinha que tirar a primeira pedra. Agora, quem que é? É você? Pode parar. Você que não é. A avó também não é. Olha, quem nesse mundo se salva? Daí o apóstolo falou para Jesus, né? Ah, se for assim, quem nesse mundo se salva? Daí ele disse, as coisas que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que quer dizer isso? Existe uma faísca divina dentro de todos nós, basta você ativar ela. E aí você vai treinando, viu? Amor, gentileza, o silêncio. Olha, se você tem silêncio mental, a pessoa faz aquela coisa, aí você diz, tá certo. Aí o seu amigo entre aspas, né? Fala, olha, você viu o que fez, que feio que ela fez? Você vai dizer, pode ser e pode não ser. Ah, mas você viu que é mardosa? Ela pode sim ser mardosa, mas pode não ser. A vela acabou de pisar no prego, a ver acabou de ser mordido por um bicho, a ver ela acabou de perder tudo o que ela achava que era mais importante na vida dela. Se não perdeu o amor a Deus, não perdeu tudo que é mais importante, viu? O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo com a si mesmo, essas coisas que é mais importante, isso você não perde. A casa você perde, você vai trabalhar de novo. Ai, vó, mas quão difícil que é. Não disse que é fácil, né? E quanto mais apego você tem, mais difícil é. Mas não é difícil porque de motivo obrigatório. É difícil porque a gente não vem se treinando. E ao olhar para uma adversidade, não consegue superá-la. Viu? Olha o problema. Então você preste atenção. Direcione toda a sua energia para compreender a realidade da vida, que pede de você neutralidade, que pede a você ser intermediário do amor de Jesus, viu? E ir
treinando você ser essa ferramenta que um espírito de luz chega, que um espírito de luz chega e diz: olha, que instrumento afinado para hoje eu modificar a vida de alguém com bom conselho, com uma bela mirada, né, de compaixão, com um sorriso, né, de gentileza, com um bom exemplo. Ai, ó, o Espírito chega perto de você e faz você falar uma coisa linda, fazer uma coisa linda, e dá um bom exemplo ali. Aí fortalece uma pessoa, aquela pessoa chega em casa fortalecida, passa outra situação pro globo terrestre inteiro. Então não desdenhe o pouco que você pode fazer, viu? Em função do muito que foi emprestado pra gente. Ai, como que é maravilhoso tudo isso, e pouca gente faz bom uso, né? Nossa! Daí eu disse, estagnada, numa outra oportunidade eu disse, estagnada é aquela pessoa que antes de perdoar guarda mágoa, e é verdade, né? Gente, onde já se viu isso? Ela que é aquela que está achando que é a mais sim avançada. É nada. Se ela não perdoou, se ela guardou mágoa, é ela que está estagnada, não é os outros. Viu? Então você não caia nessa, não, que esse é o conto do vigário. Viu? É engano isso. Você achar que você vai avançar guardando mágoa dos outros. Ai, pode esquecer. Nem você e nem ninguém avança desse jeito. Mas não avança mesmo. Só fica estagnado. Então, para que guarda? Olha, você guarda mágoa. Tudo que você guarda gera peso, né? A mágoa também. Por que a mágoa é diferente? Aí você começa a andar, aí você começa a sentir problema nas juntas. Aí que nem que diz os antigos. Ah, o que você tem? Tem um problema na junta. Que junta? Junta tudo joga fora. Mas não é modo de falar, né? Não tem nada a ver. Então você tem problema na junta, você tem problema nos nervos, você tem problema nos linfáticos. Olha, tudo, olha, você fica dematizada. Gente, quanta coisa ruim. Quando você fica carregando peso demais, o corpo não aguenta. Porque o corpo não foi feito para carregar tanto peso. Daí você guarda mágoa, aí você guarda rancor, aí você guarda ódio, aí você guarda um monte. Gente, você guarda um monte de coisa que nem faz sentido lembrar. E você lembra de tudo. Você fala, eu lembro, viu, aquele dia que eu fui pedir um negócio, você nem deu bola para mim. Já era para naquele mesmo dia você agir com silêncio mental e gentileza. Chegou na casa da outra, ela não quis te atender? Tá bom. Se foi o motivo verdadeiro, ou não, é ela que vai lidar com a própria consciência dela. Ai, vó, mas eu fui até lá, perdi. Quanta vez o meu neto já foi, né? Marcaram encontro com ele para fazer o trabalho dele, chegou lá, um lugar longe. A pessoa mudou de ideia, não quis atender. Daí ele voltou com a mesma alegria que foi. Ai, vó, mas os recursos que ele gastou, tudo. O pior recurso, o maior recurso desperdiçado e a pior atitude é aquela em que a gente não faz o melhor que pode com aquilo que tem onde que foi colocado, viu? Mediante a aprovação que lhe compete viver. É isso que é ruim. Não, você não deve lamentar outras coisas, viu? Nem isso deve lamentar. Se percebeu que errou, você corrige e faz direito da próxima vez. E resolvido está, meu Deus do céu. Viu? Então você preste bastante atenção, tome cuidado. Viu? Daí outra frase que eu falei outro dia. A vida
só pede isso da gente, que a gente faça a nossa parte, onde quer que a gente seja colocado aí, que eu acabei de falar, com aquilo que a gente tem e da melhor forma, viu? E olha, onde você tiver que escutar a avó, você perdoe. Perceba que existiu um julgamento de si próprio. Do mesmo jeito que você julgou o outro que fez um negócio errado, você também julga a si própria como inadequada em alguns ambientes. Às vezes você fala alto demais, fala baixo demais. O que tem que corrigir, você corrige. Guarda mágoa, gera peso desnecessário, reverbera na saúde física e espiritual, viu? Que daí sua luz fica apagada, aí você não sabe por quê. Porque você tem esse frasco opaco cobrindo ela, viu? Daí ela não brilha, aí porque o que os espíritos falam? Na escuridão você não enxerga porque sua própria luz não brilha. Outro dia o espírito falou para mim, estava lá no umbral, falou, mas de onde vem essa luz que a gente tem quando vai passando por esse lugar, né? Aí ele falou, é a luz nossa própria que foi conquistando à medida que foi estudando e praticando o Evangelho de Jesus, quando encarnado e desencarnado. Mas os outros não têm luz? Tem luz, mas está presa dentro desse pote, né, de um monte de coisa que foi guardando. Aí fica como se fosse uma, sabe aquele aquário assim? Aquele aquário, pega uma bola, corta a pontinha de cima dela, aí vira um aquário, né? Agora pega e pinta isso de branco fumaciado. É como então dá, você bota uma luz dentro, a luz não sai, fica lá dentro. É isso, esse pessoal que está no umbral, esse pessoal que está estagnado, tudo, é gente que está aguardando a luz própria. Ou seja, encobrindo, nem aguardando, está encobrindo a luz própria. E aí é que nem a cebola, vai ter que ir tirando capa por capa por capa, até a hora que a luz verdadeira dela começar a emanar, né? É tão bom, né, a gente chegar perto de uma pessoa que emana luz. Até na voz dela, você já sente assim uma coisa boa. Por quê? Porque ela não está com um monte de capa é, obstruindo que a luz reverbere no mundo. E todo mundo tem um pouquinho de luz que seja, e que pode reverberar no mundo e está fazendo. Mas quanto menos capa obstrutiva você constrói em torno de si própria, mais coisa boa você alcança por onde você passa, com quem você fala. Você não sabia disso, né? Desse jeito ninguém nunca falou pra você. Mas eu achei bonita essa analogia que me fez falar aqui o meu guia espiritual. Você não esquece ela, né? A gente deve sempre evitar criar capas obstrutivas que não permitem que a nossa luz alcance o mundo que viemos destinados a modificar para melhor. Escreve isso, vai ficar bonito. Quem sabe outro dia não comenta essa frase também, né? Graças ao ser que pegou e escreveu ela, né? Olha. Outra frase que eu falei outro dia. Aumentou o nível de consciência, vai se perdoar, sabendo que tem que corrigir, retornar e arrumar tudo que deixou sem arrumar, viu? É desse jeito. Quanto mais você cresce, você fala, nossa, eu que fiz isso? Foi. Eu que pichei essa parede aí? Foi. Mas que coisa feia de fazer é. E o que você vai fazer a respeito? Eu vou voltar lá. Pra quê? Vou pintar a parede e deixar como estava. Só isso? Não, eu vou ressarcir as pessoas com quem, né? Eu criei essa dívida. Que dívida? Ah, certamente quem teve a parede pintada ficou triste. E que mais? Ficou triste e em função do cansaço, da tristeza, da decepção, tratou mal alguém, botou treva no mundo. E que mais? Daí você vai dizer. E aí a treva que aquela pessoa colocou no mundo, em função da parede que eu pichei,
tem parte de dívida minha ali. Ou seja, se ela adquiriu uma dívida de 10 unidades, uma unidade eu que vou pagar. Pode botar nas minhas costas e tira da costa dela. Por quê? Porque ela teve o livre-arbítrio de defender os outros. Mas se ela se abriu aquele livre-arbítrio, parte foi por minha culpa, que não tinha nada aqui na casa dela, é pichar a casa dela. Por isso que a avó fala, vocês cuidado, vocês prestem atenção. Tudo aquilo que vocês fazem de negativo na vida dos outros, que em função daquela negatividade que você despejou no quintal do outro, a pessoa vai, comete uma coisa que não é o mais correto, nem estou falando de suicídio. Qualquer coisa, e sobretudo isso, né? Pode ter certeza que ela adquiriu uma dívida, e não importa o tanto de unidade que tem essa dívida, algum vai respaldar não, vai resbalar para você, viu? Alguma unidade da dívida que ela contraiu para ela mesma vai para tua dívida, para aumentar a tua dívida. Mas eu não tenho nada, não instruí ela, nem conheço ela, certo? Mas foi você que, podendo deixar ela viver, ainda que relativa, a paz de espírito que ela já conseguiu conquistar, você foi lá e teve que martelar na cabeça dela, né? Ou exaltando os defeitos dela, às vezes a pessoa nem picha, mas pichar o muro é uma analogia que pode ser comparada com você chegar numa pessoa e exaltar os defeitos dela. Ela não te perguntou nada. É diferente se ela falar, me dá uma opinião. Mas ela não pediu opinião para você. Ó, você foi lá e falou, olha, o que você está fazendo não é certo. Viu? É muito feio. Daí ela vai olhar para você e vai falar assim, e o que você está fazendo é bonito? Vim dar o seu palpite sem eu ter perguntado nada? Mas, vó, a senhora não acha certo a gente corrigir os outros? Quando pede, quando pede ajuda. Mas quem faz errado tá pedindo ajuda, vó. Claro que tá. Tá pedindo ajuda do bom exemplo. Tá pedindo ajuda de mais luz no mundo. Não tá pedindo ninguém que se sinta superior, muito menos juiz. Numa hora de fraqueza, você não pode ir lá e dar uma palestra para ela. Você tem que ir lá e dar um abraço, mostrar gentileza, buscar compreender por que ela está fazendo isso. Às vezes o tamanco dela que está muito apertado e ela fica irritada. Às vezes ela fica irritada porque não teve o treinamento necessário para encarar a aprovação que chegou com maturidade emocional. Mas você que já é grande, né, que é mais velha, um espírito mais velho, deveria olhar para aquilo com misericórdia, com compaixão, com gentileza, com mais humildade. Não com o espírito de julgador, que corrige, que quer direcionar, que quer corrigir o mundo, que é o bem do outro. Entre aspas, né? Porque quem quer o bem do outro e o bem do mundo faz o correto naquilo que lhe compete. Olha que frase linda essa. Pode escrever aí. Escreve. E bota lá no comentário. Quem sabe outro dia eu não comento ela também. Mas é verdade. E quantas coisas a gente sabe que pode e deve ser incorporado e não é. Olha a outra frase que eu falei. É quase impossível uma pessoa ouvir falar de Jesus e ficar indiferente ao amor dele, viu? Então você vai fazer Jesus ser conhecido quando você praticar as coisas, praticar as palavras do evangelho dele, sem esperar qualquer tipo de louros, qualquer tipo de aplauso, qualquer tipo de recompensa. Porque essa seria a atitude, aquele que age sem esperar recompensa, dá um bom exemplo de uma atitude de pessoa que sabe ser filho de Deus. Quem é filho de Deus é completo ou é incompleto? É completo. Viu? Quem tem Jesus por modelo e guia
Não sai mendigando nada, nem amor, nem nada. Por quê? Porque sabe que dentro dele mesmo não falta, viu? Dentro dele mesmo tem amor e muito amor para dar, viu? Ai, que coisa boa essa. Quanto que eu gostaria, né? Eu sei também de ver o mundo assim. Então a gente vai ver o mundo assim quando a gente for assim, né? Os bons espíritos que disseram. Olha, Kardec perguntou para eles: quando que o mundo vai mudar? Daí os espíritos de luz disseram: quando os homens que nele habitam tiverem se melhorado. Antes não tem jeito, né? Mas as pessoas acham que vem de milagre. Vem lá um extraterrestre e muda o coração de todo mundo. Baixa Jesus, volta de Jesus. Ah, a hora que Jesus voltar, aquele que é crente, que pega e fala que o homossexual tem que parar de gostar de homem, ou a mulher homossexual tem que parar de gostar de mulher, porque senão ela não é amada por ele, nem pelo grupo dele, porque senão ela não entra no reino do céu. Tu olha, olha, se você é de alguma religião, não utilize nada nas escrituras sagradas para desamar o próximo, para desabonar o outro, para diminuir ele. Porque quem julga é Deus. A gente está aqui para dar mão um para o outro. E é como que dizer, né? Diminuir a dificuldade que a pessoa tem de carregar a própria cruz, amenizar o sofrimento do outro. Com amor, com gentileza, com compaixão, meu Deus do céu, eu falo, porque eu sei o valor que tem a prática de tudo isso. Sobretudo, como herança para o seu espírito no além-túmulo. Porque toda bondade que você faz, ou a maldade que você evita fazer, é luz que soma no seu espírito e treva que nele não chega. Viu? Então, você pode modificar a realidade da vida fazendo o exemplo de. É, gatinho. É, gatinho. A avó também ama você, viu? Pronto. A avó também gosta muito de você. Ai, como eu gosto de criação, viu? Então você pode sim melhorar o ambiente à sua volta à medida que você se coloca na posição desse bom exemplo, praticando aquilo que você acha ser correto. Vó, mas se eu não corrigir o outro, ele vai continuar errando. Não vai. Não vai, porque se você bota a luz no mundo, não só ele vai ver o que não está enxergando, mas um montão de gente que você nunca vai poder acessar. Viu? Jamais mesmo. Então vamos lá. Em tudo aquilo que você se junta, com qualquer um que seja, e encontra disposição em falar, no caso, para pessoas que elas são erradas, é entrar na lista das pessoas canceladoras. É verdade. Não se junte a essa lista, viu? O problema não é o que faz, é a satisfação que tem quando faz aquilo que no fundo não deveria fazer. Aí outra frase que eu falei. E é verdade. Todo mundo sabe. Eu não tenho nada que rir da desgraça alheia. Não tenho. Eu não tenho, eu tenho que auxiliar a pessoa. Ah, mas nem conheço, então também não julgue. Viu? Ah, mas eu vou lá, depois me trata mal, tudo. Mas quem falou que você tem que ir lá? Só de você não julgar, você não soma treva no mundo. Se ela está tropeçando, é porque é isso que mais tem no mundo. Então você pode, com uma oração, com uma compreensão de que ela fez, porque capaz que ela ainda é uma criança espiritual, viu? Não aprendeu ainda, está tropeçando. E ainda por cima está escuro a situação. Então bote luz no mundo. É por aí que se corrige o que tem de errado. Não só no seu bairro, mas no mundo. Viu?
Então vamos ver. Que mais que a avó... Ai, quantas coisas, né? Quantas coisas a gente vai falando. Pronto, vamos abrir outro aqui. Tudo começa com você abrir a porta para aquilo que não deveria. Olha, que coisa bonita de recordar, né? É aí que começa. Às vezes você tem gente que chega na sua casa, ou às vezes gente da sua própria casa, seu pai, seu irmão, alguém, ou sua irmã, né? Já faz uma coisa ali que você podia dizer. Tá certo. Ela fez por falta de maturidade. Amanhã isso vai mudar. E só vai mudar quando tiver mais luz no mundo. Viu? Aí vai mudar. Antes não muda. Então como é que fica? Não, você como é que fica? Fica assim. Você vê, não julga. Fica neutro. E melhor ainda, faz uma oração. Pensa coisa boa. Sente coisa boa. E deixa que cada um no seu momento vai receber o aprendizado que precisa, o encaminhamento que precisa. Mas vai ser você colocando a luz no mundo. Aí como que eu faço isso? Vai, você não aprendeu ainda. Você faz isso praticando bem, falando coisa boa, pensando coisa boa. Ai, vó, mas se vem alguém e rouba minha casa, que coisa boa que a senhora quer que eu penso? Que foram seus anéis, mas ficaram seus dedos. Pensa isso que você vai ver como que vai dar uma tranquilidade na você. Viu? Pensa que aquela pessoa que roubou, pelo menos, por mais algum dia, vai conseguir passar sem o desespero que muitas vezes você nem conheceu em 40 anos. Viu? Pensa que você amenizou o sofrimento de alguém, emprestando de maneira involuntária aquilo que a vida te emprestou. Porque tudo que você tem é empréstimo da vida. Pare de reclamar. Pare de querer que fique com você. Ainda mais tanta gente que morre e chega do outro lado. Daí outro dia saí do corpo, eu fui lá falar com um tal de Renato, acho que chama. Oi, seu Renato. Aí ele disse, oi, Vicentina. Falei, o que o senhor está fazendo aqui no braço, Renato? Aí ele disse, pois é, você viu? Não estou entendendo também. Daí eu falei, o senhor não está entendendo. Não, você tá, você me explique. Porque até hoje eu não entendo o que é que eu vim fazer aqui. Daí eu falei, o senhor não abandona as coisas, mas é minha. É minha, tudo aquilo eu que construí agora. Eles estão lá brigando, um passando a perna no outro. Que se fosse para criar essa discórdia na família, eu tinha doado tanto que eu doei em vida. Eu não estou entendendo o que eu vim parar aqui. Mas porque o senhor está apegado nas coisas. Ai, mas nem é apegado, é o certo. Eles têm que fazer o que é certo com as minhas coisas. Aí, tá vendo? Como que o senhor pode chamar aquilo que ficou na terra de suas coisas? Quando que foi suas coisas, ainda quando o senhor estava na terra, aquilo lá foi empréstimo, senhor Renato. Ele falou assim, mas se foi empréstimo, Deus confiou a mim, não foi a ninguém mais. Do destino das coisas que chegou para mim. Tá certo. E que destino o senhor deu enquanto eu estava encarnado? O melhor destino. Ah, ele levantou, ele estava sentado numa pedra limbenta lá, com a cara tudo suja de foligem. Levantou assim, como que fosse de direita, assim, e falou. Ele falou assim: eu foi para mim que foi confiado, eu que sei o que tenho que fazer. Enquanto estava lá, eu fiz tudo certo. Olha. Daí eu falei, faltou na hora que saí, deixar que isso baste, né? Mas como assim? Olha, se eu confio uma coisa para o senhor, eu empresto uma coisa para o senhor, fala, multiplique esses talentos aqui. Aí o senhor bate no peito de orgulho que fez direitinho.
Daí eu falo, agora pode ir embora. Daí o senhor vai embora. Daí ficou olhando para trás, querendo saber o que estão fazendo com aquilo que não está mais na sua mão. O que te foi emprestado foi tirado e foi deixado como prova para aqueles que ficaram, que compete a eles, é a cruz de cada um carregar. Por que que o senhor fica pegado nisso? Daí eu falei para ele, tudo começa com o Senhor abrir a porta para aquilo que não deveria. Aí ele falou, bom, o que que o senhor tá, o que que você acha, Vicentina, que eu estou abrindo a porta e o que eu não deveria? O senhor está se colocando de justiceiro. Quem é justiceiro é Deus. Deus é que sabe para onde que deve ir o dinheiro, para com quem que deve ficar, a aprovação que ele deve casar. Ou o senhor sabe mais que Deus? Fale para mim, aqui agora, nesse momento, com a mesma, assim, como que dizer, com a mesma força, assim, da expressão que o senhor disse que tomou conta direitinho de tudo que foi emprestado para o senhor na terra. Vamos, fala com a mesma veemência, sim. Ele disse, eu não tenho condição de fazer isso porque estaria mentindo para mim mesmo. Eu disse, então, seu, como que é o nome que eu disse para ele? Seu Renato, ô seu Renato, então, o que eu vou estar falando para o senhor? Aquilo que é dai ao homem o que é do homem, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao homem as provações, a César, ao mundo, os mortos, e para o mundo espiritual, os vivos. Viu? Que o Senhor agora está mais vivo que estava na terra, mas está fazendo tudo que não fez lá. Ai, Vicentino, então não adianta nada a gente viver bem na terra, se faz escolha ruim depois que morre, acaba no umbral. Mas mais do que escolha ruim, o senhor ficou apegado ao destino do dinheiro do senhor, que nem o senhor nem está usando mais. Aí fica numa vibração que prende a luz do senhor de brilhar. Daí, aqui no mundo espiritual, a gente enxerga aquilo que a própria luz ilumina. Então, o senhor está vendo? Está no escuro, não está vendo nada aqui. Né? Tô vendo sim, tô vendo. Tá, mas essa luz não é do Senhor. Não, é sua. É minha nada. Digo que é minha porque os espíritos me emprestam. Ele disse, ai, como que você é humilde, Vicentina. Não, mas eu digo, veja, essa luz que eu tenho tá bom, é minha luz, mas olha que pequenininha que é. Se tivesse um espírito da luz aqui, olha, tudo esse lugar assim ia brilhar, você ia ver. Mas a minha é pequenininha. Mas eu tô contente com ela. Dentro da minha humildade, eu aceito o que me cabe. E o Senhor aceita. A sua luz pode ser pequena, mas não está brilhando. Deixa ela brilhar. Nesse momento, o que eu faço? Desapega. Desapega, porque tudo começa com o Senhor abrir a porta para aquilo que não deveria. O Senhor abre a porta para o julgamento, que não deveria, que os meus filhos não deveriam, que o outro não deveria interferir, que a minha nora, que a minha sogra, não sei o quê. Sempre tem alguém para culpar. Abre mão disso. Deixa na mão de Deus. Ele sabe o que fazer, ele sabe como encaminhar cada coisa. Viu? Daí ele disse, mas eu tenho bom conhecimento, eu é que sei. Daí eu falei para ele, o bom conhecimento não serve para você corrigir os outros, para você apontar os erros dos outros, mas é o seu próprio. Tá fazendo isso? Mas eu não vejo, vê sim, é o senhor que quer ignorar. Aí, ignorando, o senhor acha que está sendo inteligente, mas não está. Não está sendo inteligente. E nisso, o senhor se atrasa, viu? E por que está atrasando? Está estagnado porque está guardando mágoa. A mágoa está pesando o senhor, e o senhor pesado não sobe para as esferas, que já deveria estar. Uma colônia espiritual, tudo. Aí o senhor fica aqui desse jeito aí. Conta para mim. Quer continuar aqui desse jeito? Ele disse, não, eu quero ir para frente. Mas como que o senhor vai para frente preso no passado? Ele disse, ele disse, então você está falando que eu devo esquecer eles. Não deve esquecer os outros, né? Deve mandar amor para todo mundo.
Deve ter restrita confiança nos desígnios de Deus. Deve deixar que os mortos enterrem seus mortos. O que quer dizer isso? Na Terra, as pessoas vivem dentro de um corpo. É como se tivesse morto. E uma vai enterrando a outra no sentido de jogar, como quer dizer, um monte de provação para aquela pessoa, para aquele aspecto daquele espírito que é o encarnado, seja enterrado de uma vez por todas na hora que morre o espírito ascenda. Então, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Pode ser interpretado da seguinte maneira: quem está encarnado está morto para a realidade da vida, que é o mundo espiritual. E que os mortos enterrem seus mortos, o que quer dizer? Que a condição do espírito encarnado cesse de ser uma necessidade, à medida que cada um vai tropeçando no outro e entende que só assim o faz, porque deixa de botar luz no mundo e que deixa de iluminar a própria luz no meio de uma diversidade, porque se assim o fizesse, não tropeçaria. Nossa, na hora que eu falei isso, ele abriu o olho desse jeito, abriu, bugalhou os olhão dele assim e falou: Nossa, que verdade isso que você vai falar. Eu estava fazendo tudo errado. Que trouxão que eu sou. Eu falei: Não, não use essas palavras. O senhor não é nada disso. O senhor tinha uma compreensão antes, agora você tem outra. Nossa, mas precisou você fazer mais de. Quantas vezes você veio me ver aqui? 18. Olha, você já veio falar comigo 18 vezes. 18. Nossa, parece que era 100, passou de 100 já. Não, você viu só? Foi 18 vezes que, na graça de Deus, eu tive a misericórdia recebida de vir e dessa forma cultivar a alegria de ser útil. Ai, que felicidade que eu tenho, viu, de fazer isso, ter essas oportunidades. O senhor nem imagina. Daí ele disse: Ai, olha, quer saber? Eles que se exprodam com tudo aquilo. Quer dizer, exploda não. Eles que vivam as provações. Porque eu fiz assim, uma cara de fechada. Fechei a cara com ele quando ele falou a palavra explodam. Porque falar não tem problema. O problema é aquilo tá hospedado no coração dele. E eu vi que não tava. Por isso eu fiz uma brincadeira meio que puxando a orelha dele. E ele já corrigiu na hora. Ainda bem, né? Daí ele disse: eles que se resolvam entre eles. Eu não quero mais saber. A partir de hoje, aí eu via um laço que ele não estava vendo. É como se fosse uma fumaça assim que prendia ele na terra. Eu via ela se desfazendo assim, bem devagarinho, à medida que ele foi falando aquilo. Daí ele foi falando, ele falou: olha, eu abro mão de tudo aquilo que um dia foi meu. Passo adiante. Peço perdão à misericórdia de Deus, porque eu agi mal. Eu achei que era ainda dono de tudo aquilo que só foi meu por misericórdia de Deus. E que era tudo emprestado. Aí o guia dele já estava influenciando ele a falar essas palavras. Não essas palavras, estava influenciando ele a ser a melhor versão de si mesmo. Para que ele tivesse o mérito da decisão. Só isso. Daí ele. O guia dele estava do lado, aí eu vi ele, né? Nossa, que bonito. Era um extraterrestre. Não era um ser humano, né? Mas de outro planeta. Pronto. Aí tudo, ele foi falando: Eu abro mão de tudo aquilo que eu vivi na Terra e que a ela me prende. Eu não tenho precisão de nada que lá está. Nem vou dedicar nem um minuto mais da minha energia ao passado, porque eu vejo que isso tem me deixado estagnado. Viu? Chega. Para mim, chega. A partir de hoje, o que eu quero é ser feliz, é estar no meu presente, praticando tudo o que eu sempre pratiquei na terra. Cuidar da minha própria vida da melhor forma que eu puder.
viu? Eu aceito o castigo quanto tempo Deus quiser. Ele começou a bocejar. Ai, que sono que deu, viu, Vicentina? Eu falei, sente, encosta aqui um pouquinho. O senhor tá com sono, né? Ele nem sabe o que estava acontecendo. Ai, mas... E ele dizendo, né? Ai, mas que sono que eu tô e tudo. Mas você entendeu, né? É isso que eu quero a partir de hoje. É porque eu vou para frente, né? Para trás já chega. E tudo. Daí ele não viu, mas ele deu assim uma tonteada e desmaiou. É que a hora que esse laço se corta de vez, a pessoa não aguenta. Ela convulsiona e ela desmaia. Mas lá não é bem assim, porque tem auxílio dos enfermeiros espiritual, que já estava ali, mas ele não estava vendo. Que cataram ele, né, que desmaiou mesmo, de sono, né, de sono, porque também você tá no umbral, você quase não dorme, você fica com aquele olhão bugaiado, aquela adrenalina, sabe aquela adrenalina quando você vai tirar a carta de moto, tirar a carta de carro, vai fazer um exame oral, tudo, alguma coisa que deixa você assim ansioso, ansiosa, ligadão. É constantemente desse jeito a pessoa que está querendo desdombrar que a realidade que ele não tem acesso e não pode mudar seja diferente. Você vê, né? É o cúmulo da vaidade, do egoísmo, né? Você insistir em querer mudar algo que você não tem, sobre o qual você não tem controle. É o cúmulo isso. Mas quem está fazendo não percebe. Por isso que tem que escutar os mais velhos. Escutar as pessoas que têm Jesus no coração. Escutar a própria intuição, que sempre dá um, como quer dizer, né? Dá é, uma instrução do que deve fazer, para onde deve ir, para onde não deve ir, tudo, né? Como melhor encarar aquela situação, tudo, viu? E aí ele foi levado lá para a colônia, tudo, graças a Deus, né? Ah, e cada um desse que a avó vê assim, né? Se desprender do umbral, né? Pela misericórdia de Deus, que deixa a avó ir lá, tudo, em desdobramento, né? Ai, quanto que não agradece ao meu coração, que palavras faltam para dizer ao Senhor da vida obrigado por mais esta oportunidade de cultivar a alegria de ser útil, né? Jesus, outro filho que ele disse, nenhum filho meu vai desandar, todos eles eu vou fazer voltar pro, pro seio do meu pai, né? Todos eles. Daí, mais um, né? Que voltou. Ai, como que é linda essa sensação, né? De ver a pessoa realmente retornar ao caminho dela e seguir rumo a Jesus. Porque você veja, outra frase que a avó falou. Jesus, essa não foi a avó não, acho que foi a Joana de Ângeles. Jesus, que se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez. Então, você se faça também, viu? Servo de todos. Ai, que bonito. Essa outra foi a avó que falou. Não tem coisa melhor no mundo do que viver caminhando de mão dada com Jesus. E tudo que ele representa. Olha, não adianta você falar, eu tenho Jesus no coração. Mas o que ele representa, você não exemplifica nas suas palavras, em como você se sente, né? Em relação àquilo que acontece, deveria, né? As coisas não devem abalar você. Você não deve transferir culpa nem para quem é errado, e nem para quem você não sabe se é errado ou não. E nem para aquilo que se desdobra, porque é a vontade de Deus que aconteça. Viu? Tenha irrestrita a confiança nos desígnios de Deus. Saiba que você está aqui para viver provação.
e exemplifique, fazendo que o seu corpo seja o templo. É, gatinho. É, gatinho. Você fazendo que o seu corpo seja o templo do silêncio e da gentileza. Viu? Pronto. Ai, olha. O mais importante, outra frase que a avó falou. É a luz que você reuniu durante a encarnação. Com o bem que você praticou. É, gatinho. É, gatinho. Ai, como que ele gosta, né? De escutar a avó. Ele vem pertinho assim. Também gosto dele. Então, outra frase que a avó falou: caminho aberto tem para todo mundo. Basta levantar do chão, onde você mesma decidiu ficar, sentadinha lá, e caminhar, dar um passo de cada vez, viu? Que aquilo que você não vê, você começa a enxergar. Que a força que você não tinha, você começa a adquirir, viu? E não esquece, a todo mundo é pedido conta daquilo que deixou de fazer quando tinha ferramenta e condição de fazer. Então faz tudo o que você pode, né? Quando você tem condição, já faz. Ah, mas que tanto que eu posso fazer? Só de você não reclamar, só de ser bom exemplo, só de ter resignação, só de ter restrita confiança nos desígnios de Deus. Só de praticar os valores éticos e morais que você mesma, esposa, olha, já fez bastante, viu? Olha essa outra frase aqui. O dever que te impõe renúncia e sacrifício te alça a harmonia interna, libertando dos conflitos e da dúvida. Portanto, não cesse de crescer interiormente. Essa avó parafraseando, né? Um espírito de luz, viu? Que encontro esse, né? Recordar é viver. É verdade. Olha, a avó passou por duas dessas gravações que a avó fez, fazendo um comentário, né, de umas palavras que a avó teve oportunidade de contar para vocês. Vamos passar por mais duas e aí nós terminamos o encontro de hoje, né? A gente sempre quer alguma coisa maior e melhor que aquela que a gente recebeu, esquecendo que aquilo que nos foi dado, que justamente poderia servir de degrau para alcançar o que almejamos, com humildade e serenidade sempre. Ah, eu nem acredito que foi eu que disse essa palavra, né? Quantas palavras assim da instrução e profundas que são, né? Vale a pena recordar. Daí a avó disse: na sua vida, você faça os ajustes necessários onde você estiver, com aquilo que você tiver na mão de recurso, né? Para que a passagem pela aprovação que lhe compete viver seja suficientemente administrável, viu? E que dois conselhos assim imortais, né? Certamente foi um espírito que inspirou a avó a falar, viu? Então faça bom uso de tudo isso, viu? Porque agora a bandeira está com você, viu? A avó veio hoje passar a bandeira para você. Termina esse áudio, você tá com a bandeira da sua própria vida, né? De como melhor administrar ela, de forma a reunir luz para o seu espírito, deixar um rastro de luz no mundo e fazer uma passagem, né? Que condiga com os valores éticos e morais que você já conquistou, viu? Sem criar qualquer tipo de capa de obstrução à sua luz interior, viu? Então vá. Ai, gostei. Ah, olha que encontro esse, né? Tão lindo, tanto que eu gostei, que você nem faz ideia, assim.
O quanto eu agradeço a Deus de existir mais essa oportunidade, né? Aí a outra coisa que eu disse foi: muita gente se ilude com o externo e deixa de perceber a experiência que está dentro, né? É desse jeito. Você viu um negócio, ai meu Deus, me escandalizou. E aí você deixou de perceber que você, antes de ser escandalizada com aquilo, de ficar escandalizado, você julgou aquilo como inapropriado e que deveria deixar de existir. Como que uma coisa que existe, uma vez que já existiu e faz parte do passado, vai deixar de existir? Só se for daqui para frente. Mas daqui para frente, uma coisa que, para deixar de existir de verdade, tem que matar a motivação que a criou. E essa motivação, se é feia, existe porque tem treva no mundo. E é aí que está o problema. Então você pare de emanar treva no mundo, que as coisas vão deixar de te escandalizar. Então a fonte é sempre a gente, nunca os outros. É por isso que não tem mérito nenhum. E nem congruência. E é uma grande hipocrisia você julgar os outros. Viu? Porque se fez alguma coisa, partiu de um ponto de ignorância, que foi criada pela treva. Que a pessoa que recebeu aquele absurdo, a pessoa mesma que recebeu aquele absurdo, recebeu por quê? Porque é quem originou ele. Ela não vai admitir. Vai falar, então o mal dos outros é que eu sou responsável. E indiretamente todos temos parte na maldade que ocorre no mundo. Porque tem hora que a gente pode botar luz no mundo e não bota, por egoísmo, por vaidade, por, olha, inveja, por ganância, viu? Por medo de faltar alguma coisa, por insegurança. Tanta desculpa que a gente dá. Mas tão errado é continuar que, se soubesse, deixaria imediatamente de praticar aquilo que sabe ser errado e que deve descontinuar, viu? Então muita gente se ilude sim com o externo e deixa de perceber a experiência que está tendo, viu? E se contente com pouco, viu? Outra frase que a avó falou: se contente com pouco, dê o passo conforme a sua perna aguenta. E não vá guardando mágoa de nada, não guarde mágoa, porque pesa. Não guarde nada, nada. Fez errado hoje, amanhã você já esqueceu. Mas, vó, se eu não esquecer, vai fazer de novo. Lembra, a pessoa não faz maldade porque gosta, faz porque é ignorante. A raiz da ignorância é a treva que tem no mundo. E quem emana? Todos nós. E o mundo só vai mudar quando os homens houverem se melhorado. Escute esse conselho e 90% da insatisfação que você tem em cima do que os outros fazem vai desaparecer, viu? Vai desaparecer. Porque a outra frase que eu falei, a gente é desse jeito, quer tanto dos outros e faz tão pouco. Ai, quantas palavras, né? Tudo assim que a espiritualidade dá pra gente, assim, fazendo investimento. Falando, não, vou investir nesse povo aí. Vamos ver o que vai sair desse investimento. E não esquece que aquele que mais tem, mais será cobrado. Ao seu vizinho, as pessoas que agem de uma maneira que você não gosta, que põe música harta, tudo, que faz mal para os bichinhos, para os cachorrinhos, que maltrata o ser humano, tudo. Essas pessoas não escutaram a avó, viu? Então, delas, menos será pedido, ainda que, dentro da justiça de Deus, todo mundo paga ou tem que expiar e pagar suas dívidas conforme as suas obras. Mas você que escutou a avó, agora tem a armadura, né? Para as batalhas da vida, para conseguir ser o templo da gentileza e do silêncio. Os outros não tiveram. Então você faça suas honras, faça a sua vez e comporte-se como tal, né? Como alguém que realmente recebeu todas essas instruções que os outros
ainda não tiveram acesso, viu? E quem sabe não poderão ter acesso por meio dos seus exemplos, né? De tudo que a avó vai compartilhando aqui, nos lembretes da alma, viu? Ai, se deixar eu fico, olha, até quanto que eu gosto, né? De cultivar a alegria de ser útil. Mas o guia falou, não, Vicentina, tá bom já, viu? Pode deixar aí, pode gravar, mandar, depois passar, né, o processo de edição, depois subir para os netos, que já tá ficando tarde, olha, 8h30 já. Eu tive que fazer agora, porque houve um monte de atividade, né? A gente agora está saindo do corpo, indo lá para aquele país, né? Que está em guerra, tudo, auxiliar, né? Nos desenlaces, falar para umas. Outro dia eu fui lá, eu falei assim: entra aqui nesse lugar, fica aí quietinha, viu? Em espírito. Mas as pessoas não vê a gente, mas eles têm intuição, assim, essas pessoas. Parece que Deus bota nelas uma intuição é, sobrenatural, né? Que a gente que é espírito chega lá e fala assim: vai lá naquele outro prédio e fica lá. Daí a pessoa vai lá e fica lá. Daí cai uma bomba aqui e ela não sofre nada. Não sofre nada mais do que está no caminho dela como provação. Viu? Pode parar de falar que Deus não sabe o que está fazendo. Tem um propósito maior tudo isso. E a sua pena deve ser a sua pena dos que estão sofrendo, e raiva dos que estão atacando e fazendo maldade, deve ser convertida em renovação do seu compromisso de cada dia você botar luz no mundo. Porque não é uma atividade ou outra que tem que ser extirpada da face da terra. É a treva. É a treva que nela existe que faz a pessoa achar correto fazer essas coisas que são abomináveis. Viu? E que vai ter preço. Vai. Mas, infelizmente, né? Cada um conforme as suas obras. Né? Infelizmente, pelo número de sofrimento que pode a pessoa decidir viver quando não aceita, né? A cruz e a expiação que ela mesma plantou. Infelizmente, nesse sentido. Mas felizmente, porque a misericórdia de Deus abarca todo mundo, alcança todo pedaço de existência. Graças a Deus, né? Então você quer proteger o lado do bem, e na forma de ter pena, pode parar. Você quer travar o lado do mal, na forma de ter ódio, pode parar. O que falta no mundo é luz. A luz, como faz desvanecer a treva, que é o que é o que gera ignorância e que faz as pessoas querer fazer maldade para as outras achando que isso é certo. Você acha que o que faz maldade não acha que é certo o que ele está fazendo? Ele acha certo, senão não faria. E como que pode achar certo? Meu Deus do céu, matar gente inocente. Ele não vê assim. Ele vê que é certo. E pronto. Então, para que pare de ver que é certo, a gente tem que botar luz no mundo. Ele vê que é certo porque é ignorante. É ignorante porque não está enxergando direito. Ele não está enxergando direito porque está no escuro. E quanto mais você odeia ele, mais no escuro ele fica. Mas, vó, como que eu não vou odiar quem faz isso? A avó acabou de dizer para você. Transforma seu corpo no templo da gentileza e do silêncio. Viu? Mas como que eu vou conseguir fazer isso? Olha, só com aquilo que você já conquistou de ética, de moral e de espiritualidade, você já consegue fazer. Ninguém tem que ser um espírito de luz e reencarnado. Viu? Só com aquilo que a gente tem, se deixar de se fazer de vítima e ignorar a força que já conquistou, consegue muito. Então pare de reclamar e vamos para a ação. E pare de odiar um, ter pena do outro. Bote luz no mundo. Como, vó?
fazendo o melhor que pode, com aquilo que tem onde você foi colocado. Você não está aqui para julgar. Ah, eu vou julgar esse está errado, eu vou julgar esse que está certo, eu vou tomar um lado. Não tem que tomar lado. Toma o lado da luz se for para tomar um lado. E veja que o que está causando tudo é a treva que continua existindo sempre que você julga os outros, viu? Então, dá para ajudar sim quem está sofrendo, colocando luz no mundo, viu? O resto é ao se expressar um tipo de preferência que não soma, viu? Na resolução que tanto se busca. No fundo do coração, todo mundo quer a melhor solução para todos, né? Lá no fundo. Mas as capas que obstruem a luz também faz que a pessoa fique mentalmente imersa em trevas, viu? E estamos aqui para isso, né? Para uns ajudar os outros, colocando luz no mundo à medida que pratica o bem, viu? Então seja você também um foco de luz na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça sempre para deixar um bom exemplo, uma boa palavra, luz no mundo. E para sempre seja louvado, viu? E na graça de Deus, né? Ai, na graça de Deus. Louvado seja. Então vá, viu? Anjo de luz. Beijo pra você, viu? Beijo da avó.